Esse comentário aqui é um desabafo. Jovens atacaram um morador de rua com uma máquina de choque, sem motivo, sem provocação, apenas pela diversão de ver alguém sofrer. Mas não é sobre eles que eu quero falar com você. Para quem não sabe, toda semana eu atendo pacientes em situação de rua, e o que eu vejo diariamente não aparece em vídeo nenhum, em reportagem nenhuma. Eu vejo profissionais da saúde, de unidades de emergência, pessoas que deveriam cuidar da saúde, tratando com indiferença essas pessoas. Só pelo fato de ser morador de rua. Eu vejo gente comum, comerciantes, pessoas, virando o rosto para essas pessoas. Eu vejo desprezo silencioso que não gera manchete, mas que ataca e destrói da mesma forma essas pessoas. Esses jovens, eles fizeram algo muito brutal, algo repreensível, mas a brutalidade que ninguém filma é o que acontece todo dia. A indiferença. A maioria das pessoas não sabe, mas grande parte das pessoas em situação de rua está adoecida. Dependência química, dependência de álcool, são patologias, são doenças. Não é a falta de caráter, não é a falta de vergonha, não é a falta de desejo de mudar, é o que muita gente fala. E muitos também nem dependência têm. Simplesmente a vida, por circunstâncias que você e eu nunca vamos entender de fora, colocou essa pessoa na situação. E eu acho interessante, uma vez que o morador de rua me falou algo que me marcou e eu nunca esqueci. Ele falou: Bruno, dinheiro e comida a gente consegue em vários lugares, de qualquer forma. O que as pessoas não nos dão é tempo de conversa e relação. Isso marcou, isso mexeu comigo. Esse cara, ele não estava pedindo caridade, esmola, ele estava pedindo humanidade. É muito fácil olhar para a vida só da nossa perspectiva e citar uma narrativa da nossa cabeça, justificando através do nosso julgamento o motivo dessa pessoa estar na situação. Mas por trás de cada pessoa em situação de rua existe uma história. Existe o seu Paulo, existe a Dona Maria, existe o seu João, seus filhos. Gente que tem família, gente que teve infância, gente que foi criança no colo de alguém. E que, aos seus olhos, talvez não pareça digna. Mas assim como você, precisa da relação, de respeito, de um olhar que reconheça. Ali tem um ser humano. E eu te pergunto, e se fosse você? E se fosse teu pai, tua mãe ou alguém da tua família? Até quando nós vamos tratar com desprezo quem não tem a mesma cor de pele, a mesma fé, o mesmo dinheiro que a gente? Desde quando, e essa pergunta mexe comigo, desde quando as nossas diferenças nos permitem tratar com indiferença? Desde quando alguém deixa de ser humano e se torna um objeto do meu julgamento ou da minha diversão? Toda vez que alguém ataca outra pessoa, na verdade está apontando uma própria falha. Está revelando algo, uma falha muito maior dentro de si. Que tal se antes de qualquer julgamento a gente estivesse disposto a conhecer a história, a entender o caminho dessa pessoa, ou disposto a caminhar junto? Afinal, a mesa que Jesus nos ensinou não é a mesa que mata a nossa fome, mas a mesa que ele nos ensinou, nos ensina a repartir, garantindo na mesa até mesmo traidor ou diferente. Não foi isso que ele fez? Pois o que muda um ser humano, na verdade, é a relação. E é isso que nós estamos carentes, de relação. Porque olhar com dignidade não é uma questão clínica nem uma questão social, é uma questão humana. É o mínimo que nos faz humano. Nós precisamos entender que a minha riqueza precisa suprir a tua pobreza. E a tua riqueza precisa suprir a minha pobreza. Porque todos nós somos pobres de alguma coisa. E pode ter certeza, pessoas em situação de rua têm muita riqueza para suprir na nossa pobreza.